Boa noite, estamos começando mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar do capítulo 6 do livro A Experiência da Mesa, da autora Dev Tyrus. O livro é esse aqui, para quem tem interesse depois em ler, né? Esse aqui, ó, A Experiência da Mesa, da autora Dev Tyrus. É um livro maravilhoso. Ele fala, né, do que acontece na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, com os nossos familiares e com a gente, óbvio. O que acontece quando nós nos reunimos à mesa para partilhar qualquer alimento que seja, um simples compartilhar de alimento, o que ele pode trazer de transformador na nossa vida. É disso que trata o livro. E hoje nós vamos para o capítulo 6, né? O título do capítulo é Uma Mesa Preparada para Nós. Então, você que está chegando hoje, que não, né, primeira vez que você está vendo esse estudo, nós temos aqui no Instagram e também temos no canal do YouTube do Ir e Servir. Então, vamos lá fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo, né? Então, convido todos vocês a fechar os seus olhos, inclinar a sua fronte. Senhor Deus, Deus Criador de todas as coisas, Criador de todo o universo, Senhor, obrigada porque o Senhor nos amou, Senhor, primeiro e permitiu que assim pudéssemos também amar-te e amar uns aos outros. Senhor, obrigada porque o Senhor se encontra presente à nossa mesa todos os dias da nossa vida. Senhor, eu te peço que nos dê força e coragem para que possamos levar a nossa família à mesa para para aproveitar a sua presença dentro da nossa casa. Senhor, muito obrigada, Deus, porque nós podemos estar aqui mais uma vez falando sobre Ti, compartilhando tanta sabedoria, tanto sobre a Sua palavra. Muito obrigada, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, para o capítulo 6. Bom, a Dev, que é a autora do livro, ela começa o capítulo com o versículo que está em Jó, capítulo 36, é o versículo 16. Deus o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Então, nós vamos falar sobre esse assunto nesse capítulo de hoje, né? E para começar, a luz apagou aqui. Filho, você liga ali no interruptor para mamãe, para ver se isso, agora liga. Vamos sem luz mesmo, então. Só liga uma. Tudo bem. No capítulo 6, então, começa com Jó, né? O versículo que está em Jó, versículo 16 do capítulo 36. E a autora, ela começa explicando um exemplo, né? Que ela conheceu uma mulher que tinha uma vida muito ocupada. E a vida da mulher era muito ocupada com a igreja, né? Coisas boas, né? Uma pessoa que se ocupa de afazeres dentro da igreja é uma pessoa que tem sentimentos nobres, tem um coração nobre, né? Que está a serviço do Senhor, não é isso? Então, são coisas boas que a mulher estava fazendo. E a vida dela e da família dela eram muito atarefadas, porque assim, a vida, né, era muito atarefada, porque ela começou, a família dela, que antes tinha um momento à mesa todos os dias, né,
no final do dia, eles passaram a não ter mais esse momento, porque durante o dia eles faziam as atividades rotineiras deles, e trabalho, né, para os adultos, escola para as crianças, e aí no finalzinho da tarde, ao anoitecer, que era o momento que eles tinham para partilhar o alimento, para ter aquele momento à mesa que eles tinham em família, eles passaram a não ter mais, porque eles ocuparam todos os seus dias para fazer coisas boas a serviço do reino de Deus. Então eles passaram a todos os dias, né, ter atividades fora do lar, fora de casa. E aí quando chegavam em casa já não tinham mais aquele ânimo, né, de comer juntos, ou às vezes até já tinham comido na rua, né, e aí perdeu-se aquele momento que eles tinham à mesa. Então esse momento, essa supressão de uma refeição em família, ela causou, né? Boa noite, Paloma querida, tudo bem? Graça e paz para você também, Deus te abençoe. Obrigada pela presença. Então, os relacionamentos ali da mulher com o esposo, com os filhos, do esposo com os filhos, dos filhos com os filhos, dos filhos com os pais, esses relacionamentos começaram a se desintegrar a partir do... A luz voltou. A partir do momento em que eles não tinham mais aquele costume de... Obrigada, querida. Que bom. Eles não tinham mais aquele costume de conversar à mesa, né? De se relacionar à mesa. Então, quando eles pararam de comer juntos, eles pararam de conversar, pararam de falar sobre o dia, pararam de falar sobre os problemas que cada um estava enfrentando, pararam de tentar solucionar juntos os problemas, né? Pararam de aconselhar os filhos. Então, a família se desconectou. Uma pessoa se desconectou da outra, a mãe se desconectou do esposo, né? A esposa se desconectou do esposo, a mãe se desconectou dos filhos, o pai se desconectou dos filhos, os filhos se desconectaram dos pais, dos irmãos. Então, cada um começou a comer, a chegar em casa, já ir lá pegar na geladeira o que queria comer, ou no armário, o que queria comer na hora que bem entendesse. Eles não se reuniam mais em família, dentro da própria casa. Né? Hoje em dia tem uma coisa que dificulta muito a reunião em família dentro de casa, né? Mesmo que todas as pessoas estejam ociosas, que não tenham uma vida super atarefada, existe uma coisa chamada telefone celular, né? Que hoje tá todo mundo sentado à mesa, mas cada um com seu telefone ali, postando foto, mandando mensagem para os outros que estão longe, mas não conversam com as pessoas que estão ali do lado delas. Então, isso daí dificulta muito também o relacionamento, tá? Então, não adianta sentar à mesa se cada um vai se conectar lá com outras coisas que estão longe. Tem que se conectar com quem está ali presente, né? Então, quando cada pessoa da família passa a comer o que quer, na hora que quer, sentado vendo televisão, ou mexendo no telefone, ou vai para o quarto e fecha a porta, né? Além dos relacionamentos se desintegrarem, tem também a questão da alimentação saudável. Os pais já não sabem mais o que os filhos estão comendo, os pais já não sabem mais o que eles próprios estão comendo, né? Eles têm dificuldades também de controlar as coisas que eles mesmos comem. Então fica aí uma alimentação bem prejudicada por conta disso. E aí podem surgir problemas, né, de obesidade, de diabetes, de colesterol alto, essas coisas todas que a gente já cansa de falar, a gente cansa de escutar, cansa de falar não, cansa de escutar por aí, né? Então existe um versículo que está em Cantares, capítulo 2, versículo 15, ou Cântico dos Cânticos também, né? Capítulo 2, versículo 15. E diz assim:
Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O que são as vinhas floridas? Né? As vinhas floridas é quando a sua vida está tranquila, não tem tensões no casamento, não tá tudo bem com as suas finanças, os seus filhos estão se saindo bem na escola, vocês como família, como indivíduos também não têm aqueles traumas, né? Coisas traumáticas que estão acontecendo na vida de vocês, e têm prazer nas atividades da igreja, prazer em servir ao Senhor, né? E servir dentro de casa, servir para sua família, servir fora de casa, lá na igreja, né? De alguma forma, ou então, mesmo que não seja dentro da igreja, servir fora de casa de uma outra maneira, né? Servir para o reino sempre, tá, gente? Estou falando. Quando eu falo de serviço, eu falo para Deus, tá bom? Então, quais são as raposinhas que vêm para a vinha florida, para uma vida boa e tranquila, entram na vida das pessoas que estão com a vinha florida e começam a estragar as vinhas floridas? A Dev, ela identificou duas raposinhas importantíssimas que estragam o equilíbrio da nossa vida familiar, né? E individual também, né? Então, a primeira grande raposinha é o excesso de atividades, né? Até mesmo coisas boas podem fazer os nossos dias ficarem estressantes e cheios de frustração. Então, o exemplo que eu citei anteriormente, né, que na verdade foi a Dev que citou, o exemplo da família que antes tinha os momentos à mesa e depois, por excesso de atividades, eles pararam de ter esses momentos à mesa, né? Então, esse excesso de atividades é que estragou a vinha daquela família e eles se desconectaram e acabou aquela comunhão que tinham entre família. Então, é muito importante que a gente saiba dosar as atividades que a gente tem fora de casa, né? E relacionando nessas atividades, dosando essas atividades com o cuidado com a família. Então, a gente não pode nos encher de coisas para fazer fora do nosso lar e não ter tempo mais para a nossa família, para a comunhão dentro da nossa casa. Então, se a gente está nessa vida corrida, é porque a gente vive falando, a vida está corrida. A vida pode ser corrida, mas você tem que ter tempo para cuidar da família, para cuidar do emocional da sua família, do espiritual da sua família. Então, se você não tem tempo, ou se a sua família, quando eu falo você, é você como família, né? Se a sua família não tem tempo para sentar-se à mesa, para conversar uns com os outros, para saber como foi o dia, para saber quais são os problemas que um tem, o outro tem, para aconselhar como resolver os problemas, para ajudar, né? Se vocês não, como família, não tem tempo para isso, vocês podem fazer uma lista das atividades que vocês têm feito e riscar as atividades que estão em excesso, que não são essenciais e que estão tirando o tempo de vocês, aquele tempo preciosíssimo que vocês devem se reunir como família para comungar, né? Para se aproximar um do outro, para estar ali diante do pão da presença que está na nossa mesa todos os dias, em todos os momentos, né? Que é Jesus. Ele está ali para nos ajudar a resolver os nossos problemas também. A gente pode não perceber, mas Ele está. A Bíblia deixa isso muito claro. Esse aqui é o Felipe, para quem não conhece ainda, para quem conhece, esse é o Felipe. Tudo bem? Sim. Tá? Então fala oi, pessoal. Pessoal. Fala oi com o pessoal lá também, ó. Olha lá, ó.
Tô mandando coraçãozinho para você. Então tá bom. Vou voltar aqui, tá bom? Então, por que que a gente precisa... Obrigada, gente. Obrigada, Paloma. Por que que a gente precisa tornar a experiência da mesa, né, os momentos da mesa, um hábito? Porque esse livro, ele traz pra gente alguns estudos que foram publicados, tá? Isso daqui não é achismo, são estudos que foram publicados, estudos científicos foram publicados e que nos mostram achados incríveis. Escuta só. Tem uma pesquisa que saiu em 1997 da Associação Psicológica dos Estados Unidos e ela mostra que pessoas, né, que se reúnem, famílias que se reúnem, têm o hábito de se reunir à mesa mais ou menos, em média, 5 dias por semana, os adolescentes dessas famílias, eles possuem bons relacionamentos com amigos, eles são pessoas mais motivadas na escola, na faculdade, onde quer que eles estejam estudando, e eles têm menos problemas com drogas ou depressão. Então, olha só o achado deste estudo. E não é só um estudo que mostra isso, né? Esse é um exemplo, tá bom? A comunicação, um outro estudo também, né, que a Dev traz nesse livro, mostra que a comunicação que ocorre à mesa é um dos segredos para criar filhos emocionalmente saudáveis. O estudo que concluiu isso foi feito pela Associação Psicológica de Illinois. Então, quando a gente está nessa vida de correria, né, que não tem conversa quase dentro de casa, ou tem pouca conversa entre os membros da família, as pessoas elas passam mais tempo desconectadas umas das outras e isoladas, cada um no seu canto, uma sentada no sofá mexendo no celular, outra lá na cozinha comendo qualquer coisa sozinha, o outro dentro do quarto no computador. Então as pessoas passam muito tempo isoladas, ao invés de se reunirem para compartilhar suas dúvidas, seus problemas, suas alegrias, né? Então suas conquistas. As pessoas elas se desconectam. E aí essa desconexão, ela cria uma desconexão emocional também, essa desconexão física, né? De uma pessoa tá lá fazendo uma coisa, a outra tá o tempo todo. Eles não se reúnem mais fisicamente, eles não ficam mais perto um do outro. Acaba ocasionando uma desconexão emocional, tá? Isso tudo é mostrado por estudos, que é exatamente o que o livro veio falando antes, um pouquinho antes, né? Sobre o fato de parar de comer juntos, que as pessoas se desconectam. Então, isso aqui está mostrando, são estudos que mostram que isso é verdade. Essas conclusões são reais, elas não são coisas da cabeça de quem quer vender roupa de mesa, elas não são invenções de pessoas delirantes, não, são achados científicos, tá? Então, tem gente aí que adora falar, né? Você não acredita que pessoas que acreditam em Deus, elas são contra a ciência, não tem nada a ver. Inclusive, a ciência e Deus são bem ligadinhas. E aí um dia a gente pode falar sobre isso. Então a desconexão emocional, né, as pessoas elas param de se interessar pela vida uma da outra. Imagina um pai parar de se interessar pela vida do filho, o filho para de se interessar pela vida do irmão, pela vida da mãe, pela vida do pai. É muito triste isso, gente. A família não resiste, não resiste. Diminui os diálogos positivos quando os pais querem incentivar ou querem ensinar, né, as crianças, os adolescentes a resolver algumas questões, querem ensinar ética, moral, né, ou comportamentos.
diminui esses diálogos, porque as pessoas elas estão desconectadas emocionalmente já, né? E aí você, eu, todo mundo, nós precisamos nos perguntar o seguinte: o que é que eu estou fazendo na minha vida que é mais importante do que levar a minha família para a mesa? Diante de tudo isso que foi mostrado, o que é que nós estamos fazendo de mais importante que nós não estamos levando a nossa família para a mesa? Então a gente deve pensar muito bem nessa pergunta. Cada um acha a sua resposta aí, né? E ver se vale a pena. O que eu estou fazendo vale a pena? Daqui a algum tempo a minha família pode se desintegrar e essa desconexão emocional, ela poderia ter sido evitada à mesa. Então, a gente pode pensar nisso daí, né? Porque quando as coisas acontecem, se rompem, aí fica difícil de recuperar. Não é impossível. Para Deus nada é impossível. Mas é muito difícil de recuperar. O trabalho é muito menor se você já vai prevenir uma situação, né? Do que se você esperar a situação acontecer para depois querer consertar. Né? No vídeo 1, no capítulo 1, a Dev fala sobre um conserto lá do encanamento. Que o problema começou com um vazamento bem pequenininho e ela foi deixando, em vez dela consertar aquele vazamento pequenininho, ela largou aquele negócio lá, não, agora não, vou mexer com isso depois, agora eu não tenho dinheiro para isso não, vou comprar outras coisas, vou investir em outras coisas. Passou-se muito tempo, aquele pinga-pinga bem pequenininho virou um problema enorme, que ela teve que trocar toda a tubulação do banheiro, que o banheiro era em cima, passando por baixo pela cozinha, trocar o forro, o gesso da cozinha, e foi uma confusão, e o preço que ela teve que pagar, o trabalho, né, e o preço foi muito maior. Então, a gente pode prevenir certas coisas, né, e essa é uma delas, né, essa é uma das formas de prevenir rompimentos na nossa família, né, levar a família para a mesa. Tá? Então, a outra raposinha que a Dev fala, né, que pode levar a estragar as nossas vinhas é o negativismo. A saúde emocional, ela está muito ligada, relacionada ao cérebro, né? Então, quando estamos à mesa, nós podemos nos comportar de duas maneiras, e aí nós vamos ter consequências diferentes de acordo com o nosso comportamento. À mesa, a gente pode enfraquecer o nosso emocional, se ficarmos sempre com palavras negativas, com sentimentos negativos, né? Espezinhando os outros que estão ali junto com a gente, falando mal de outras pessoas. Então, são coisas negativas que a gente faz. Então, a gente pode enfraquecer o emocional e causar até danos ao cérebro. Isso também é uma conclusão de um estudo que o livro traz pra gente, tá? Um estudo científico. Sim, o negativismo traz danos ao cérebro. Diminui, né? Causando esses danos, ele diminui a habilidade de processar informações. A pessoa, ela fica menos capaz de processar informações. Então, a gente pode dizer que diminui a inteligência da pessoa. Olha só como é sério, né? Isso. Mas se a gente for pelo outro lado, né? Se a gente usar os momentos à mesa para fortalecer a capacidade cerebral, né, para falar sobre coisas boas, para incentivar os filhos a ter coragem. Ah, mamãe, eu não quero participar do campeonato, eu tô com medo. Não, meu filho, você tá com medo? Não, isso não é motivo para não participar do campeonato. Então você vai com medo, a gente vai estar lá, o que pode acontecer? Perder, mas isso daí faz parte da vida. Então você vai incentivar, né, com palavras positivas. Você vai dizer que você está sempre ali,
que você vai estar junto, que Deus também vai acompanhar, óbvio, né? A gente não pode sair de casa sem a companhia de Deus, não, né? Então, se a gente tiver atitudes positivas, e atitudes positivas eu incluo repreensão também, porque você está ensinando, né, comportamentos de acordo com a lei do Senhor, né? Então, mas existe o jeito, né, de fazer a repreensão. Jesus já fala que a gente pode repreender com amor, né? Apesar de que é muito difícil, tá, gente? Esse negócio de repreender com amor aí, eu não sei se eu consegui isso até hoje, não. Não sei. Mas estou em oração, porque se eu não conseguir, eu vou conseguir um dia. Então, essas atitudes positivas, elas fortalecem a atividade cerebral, a capacidade cerebral de aprender e assimilar dados. Eu posso dizer que aumenta a inteligência da pessoa, eu entendi isso. Então, acho que e ela traz provas desses achados, tá? Tem estudos, ela cita os estudos, coloca as referências bibliográficas, tá? De cada estudo que ela cita. E tem um estudo que usou a tomografia e esse estudo chegou à conclusão de que o negativismo recorrente na vida da pessoa danifica células cerebrais. Olha que perigo! Então, a pessoa que só fica recebendo coisas negativas, né, na vida e você é feio, você é isso, você é aquilo, ela danifica células cerebrais. Oi! Então, diante, né, disso tudo, a gente precisa, na verdade, medir e avaliar o que nós dizemos uns aos outros e a forma como nós dizemos. Isso é um grande desafio para mim também. Então, avaliar o que nós vamos dizer e ainda da forma que nós vamos dizer é uma coisa muito difícil, pelo menos para mim, né? Tem gente que deve tirar isso de letra, mas podemos pensar em casa, como que nós tratamos os membros da nossa família. Nós falamos de forma positiva ou nós falamos de maneira negativa, sempre brigando, sempre espizinhando, sempre, né? Como que é a nossa conduta dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente mais ama? Então, manter uma conversa positiva, animadora e edificante à mesa é fundamental. A repreensão é conversa edificante, né? Falei invertido. Então, ajudar, né, essas conversas positivas, essas conversas edificantes, conversas animadoras à mesa, ajudam a desenvolver as conexões cerebrais dos nossos familiares e as nossas também, né? Então, as pessoas vão aumentando a inteligência, aumentando a capacidade de assimilar dados. E pode até ajudar no processo de cura, gente, de algumas doenças, por exemplo, da depressão, né? Então, quantas vezes uma pessoa que está em depressão, só de você chamar a pessoa para ter uma conversa, ela vai e já se sente melhor, já, né? Imagina se isso fosse todo dia na vida dela. Isso ajudaria na cura, né, de uma pessoa depressiva. Esse sentimento bom que ela teria aí todos os dias. Então, tem uma passagem na Bíblia que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Vou ler. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, pensem em coisas boas, positivas, né? Seja uma pessoa positiva. Então, tem uma frase aqui nesse livro que é uma frase sensacional. Ela diz assim: os nossos pensamentos se transformam em palavras
Nossos pensamentos transformam em palavras, as nossas palavras transformam em ações, as nossas ações se transformam em hábitos e os nossos hábitos se transformam no nosso caráter. Então, como nós vamos ter um caráter elevado se a gente só tem pensamentos de coisas ruins, né? Então, não combina, não dá. E aí, por isso que aqui em casa a gente aboliu a TV. A televisão hoje em dia, gente, só fala notícia mentirosa. A televisão hoje em dia só fala notícia, só dá, né? Notícia trágica. Eu estava começando a ficar depressiva com os noticiários. Programas de TV hoje que deveriam ter a função de entretenimento só falam sobre coisa ruim também. Então, assim, coisas, né, que são contrárias às coisas de Deus. É tudo ruim que é contrário às coisas de Deus, é ruim. Eu não preciso me alimentar disso, alimentar minha alma disso. Não quero, e minha família também não vai fazer isso. Então, aqui em casa, televisão já era. Né? Já é uma ótima coisa para quem quer alguma mudança aí nos pensamentos. Ler a Bíblia é outra coisa, porque a gente vai... Ler a Bíblia é o principal, na verdade, tá? A gente vai se conectando com Deus. Aí a nossa conexão física e emocional também, né? A gente vai se conectando física e emocionalmente com Deus. E aí vamos nos enchendo de coisas boas nos nossos pensamentos. Tá? Então, mesmo quando a gente estiver com momentos de dificuldade, né, passando por momentos de dificuldade na nossa família ou na nossa vida, a gente pode continuar com os nossos momentos à mesa, né? Continuar chamando a nossa família para ter os momentos à mesa, mesmo se a gente estiver passando por dificuldades. Por quê? Porque ali à mesa, lembrem-se sempre que o Senhor estará presente e Ele tem o poder para ajudar a gente a resolver as nossas coisas, né? Então, mesmo que, por exemplo, o seu filho está muito chateado, ele sentou ele não quer comer, mas você fala com ele, vem assim, a nossa família funciona assim, vamos comer à mesa. Mesmo que ele não fale nada, que ele fique em silêncio durante todo o momento que vocês estiverem ali, vocês estarão conversando. Vocês tentem, né? Tentem conversar entre quem quiser falar. Se ninguém quiser falar, fale sozinha. Seja a mulher sábia, seja você o esposo sábio e tente trazer a família para conversar. Para ser um momento de relaxamento, de distração, né, da família diante das dificuldades, tá bom? Jesus está ali, gente, ele vai operar. Isso daí pode servir de cura emocional, como eu já disse, até para depressivos, né? Quem dirá para uma família que está passando por uma situação complicada no momento, tá? O Salmo 23, no Salmo 23, né? Davi fala o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, né? Davi pede a Deus para preparar uma mesa na presença dos adversários dele. Quem são os seus adversários hoje? É algum colega de trabalho? É algum vizinho? É algum parente? É algum professor? Sempre vai ter alguém que é um adversário, né? Porque alguém com quem nós não nos relacionamos muito bem, alguém que deseja a sua posição no trabalho e por isso vai tentar te prejudicar, ou então tem inveja da sua família, sei lá, né? Ou então uma pessoa da escola que está maltratando o seu filho. Sempre vamos ter algum adversário. E nós temos, além dos adversários humanos,
nós também temos um adversário, um inimigo que quer, né? Aliás, emocional, né? Além dos adversários humanos, temos também um inimigo emocional não, espiritual. Isso aí, um inimigo espiritual. E os adversários, os inimigos, o que eles querem? Eles querem nos pressionar, né? Qual é o objetivo deles? Pressionar a gente, fazer a gente dar um passo para trás, retroceder e, por fim, fazer a gente desistir daquilo que a gente está fazendo, que está sendo sucesso e está incomodando o adversário, o inimigo. Então é isso que o inimigo quer. E nós temos o inimigo espiritual, né, que é o inimigo da alma, que ele tenta fazer a gente dar um passo para trás na fidelidade ao nosso Deus, nos nossos afazeres em relação ao reino de Deus, né, no nosso ministério, também em relação ao nosso esposo, ou no caso dos homens, a esposa, em relação também aos nossos familiares. Então, o inimigo da alma, o inimigo espiritual, ele vai tentando fazer a gente dar esse passo para trás, e depois ele tenta a gente dar mais um passo para trás, e depois mais outro, até que a gente fala, não quero mais saber de nada, vou desistir. Desiste e larga tudo, joga tudo pro alto, né? Muitas vezes ele consegue, em muitas famílias ele consegue. Não vamos deixar ele conseguir na nossa, né? Em nome de Jesus. Então, quando a gente tem esse desejo, né, de largar tudo, de desistir, qualquer coisa que seja, não só em família, mas um projeto que você esteja fazendo na escola ou no seu trabalho, né, ou alguma coisa. Quando nós temos esse desejo de largar tudo, de desistir, Jesus nos chama para uma conversa à mesa. Ele fala, vem cá, minha filha, senta aqui. Eu vou te preparar uma mesa na presença dos seus adversários. Então, a gente não vai chamar o vizinho problemático, a gente não vai chamar, né, para sentar à nossa mesa, mas nós vamos trazer os nossos problemas à mesa para Jesus nos orientar, para Jesus, ele vai nos encorajar a resolver a situação. Ele vai falar que sabe que as coisas estão difíceis, né? Ele vai falar assim, não desista, eu sei que as coisas estão difíceis, mas não desista. Eu estou com você. Nós vamos passar por isso juntos. Nós vamos passar por isso juntos. Você tem valor para mim. Eu me importo com você. É isso que Jesus fala pra gente. Quando ele nos leva para a mesa, né, e que nós estamos diante do pão da presença, que é ele, e nós então somos acalentadas, nós somos fortalecidas, nós somos como se Jesus estivesse nos pegando no colo, né, e falando, não, eu vou com você, tenha coragem, eu venci o mundo, você vai vencer também suas dificuldades, você vai ter dificuldades, mas vai vencê-las se eu estiver com você. Então, nós temos esse privilégio. Cada pessoa, né, que se entrega a Jesus tem esse privilégio. E os nossos filhos, o nosso marido, né, marido de cada uma de nós, os nossos filhos, eles também têm dificuldades diárias. Eles também enfrentam adversários todos os dias. Né? Às vezes o marido, ele tem muita pressão no trabalho, ou ainda não encontrou o trabalho e está pensando como que ele vai prover o sustento da família dele desse jeito. Ele está se sentindo desanimado, derrotado, né? Então, isso daí são os adversários dele. Os filhos talvez podem ter algum colega lá na escola, na faculdade, que é mais inteligente, que é mais rápido no esporte, ou que faz mais gols, né? Ou então ele está sendo esnobado por alguém, humilhado,
né, em algum lugar que ele frequenta, até mesmo dentro da igreja acontecem coisas ruins, né, gente? Por quê? Ah, mas eu saí da igreja porque lá acontece muita coisa ruim. Gente, o ser humano é ruim. Então, aonde tem o homem, e aí quando eu falo homem, todo mundo entende, né, que é o homem e a mulher. A gente não precisa ficar dando de bobo aqui não, né? Então, onde tem o homem, o ambiente é suscetível, né, a coisas ruins. Então não é culpa, né, de igreja, culpa de escola, é culpa da ação humana, do homem, né? Então, se você não quer ir à igreja porque lá acontecem coisas ruins, então você não pode ir para a escola, você não pode ir para o trabalho, você não pode ir para lugar nenhum. Você vai ficar lá no alto do Monte Everest, sozinha lá, porque lá não tem ninguém. Pronto, aí você não precisa lidar com as pessoas. Mas não é assim que a gente vive a nossa vida, né? Então, até no parquinho, né? As crianças também têm dificuldades. Então, imagina só os filhos ou o seu esposo, ou no caso dos homens, a esposa, passando por tudo isso no dia, né? Enfrentando seus adversários no dia. E aí quando eles chegam em casa, não tem ninguém para recebê-los. A casa tá fria, toda apagada, não tá acolhedora. A cozinha tá escura, não tem uma comida, não tem nada que ele possa, né, alimentar, porque as pessoas geralmente chegam em casa com fome, né? Nenhuma mesa foi preparada para eles, para acolher essas pessoas. Então essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão comer sozinho, né? Sem diálogo com ninguém. Elas vão para frente do computador, ou para frente da televisão, ou pegam o celular, vão ficar lá mexendo sem propósito. E não têm a oportunidade de ouvir palavras de incentivo, de processar os seus sentimentos, de tentar entender o que aconteceu com eles, de ter uma opinião de alguém, né? Às vezes alguém vai falar, não, olha só, no meu ponto de vista, isso daí que você está falando não é tão grave, né? Para você pode ser, mas vamos pensar direitinho, olha, entendeu? Então, não tem, assim, né? Quando não tem essa pessoa para acolher, para ajudar, não tem ninguém para ajudar. Imagina uma situação dessa. Não tem ninguém para dizer o que Jesus disse para você lá no seu momento, né? Não tem ninguém para dizer o que aconteceu com você hoje. Ai, sinto muito ouvir isso, que tristeza. Muito ruim que aconteceu isso na sua vida, no seu dia. Mas você não está sozinho. Eu estou com você e vou te ajudar a passar por isso tudo. E onde que essas conversas acontecem? No restaurante? Lá na pracinha? É a mesa, né? Quando estamos cara a cara, face a face, quando estamos em um local reservado, em família, com pessoas que a gente confia, não é isso? Então, Jesus nos prepara uma mesa quando nós precisamos de coragem, não é verdade? Então, por que nós não vamos preparar uma mesa para a nossa família na presença dos adversários deles? Nós precisamos fazer isso, né? Vamos eliminar esses adversários ali mesmo na mesa, né? Pode demorar algum tempo, óbvio que os problemas não se resolvem magicamente, mas você estará junto com eles. O seu marido vai estar junto, né? A esposa vai estar junto. Então, mas existem alguns momentos difíceis, né, para a gente, principalmente para quem está à frente, né, da organização da casa, da comida, das refeições, da mesa. Existem momentos que a gente está passando que a última coisa que a gente quer é fazer comida e colocar à mesa, a última coisa que a gente precisa é desse tipo de trabalho, né? Mas nós devemos nos lembrar
sempre que o pão da presença, Jesus, pode transformar pranto em dança e lamento em alegria. Então, por mais desanimada que você esteja, por mais triste, por mais fora de órbita que você esteja, faça disso um hábito. Leve a sua família à mesa. Você não precisa ficar fazendo comidas elaboradas. Faz uma comidinha simples, uma coisa só, uma sopa, sei lá, qualquer coisa. Ou então, se você não quiser cozinhar, não, hoje eu não tenho condições de cozinhar, compra uma comida, manda entregar na sua casa e vocês faz cada um o seu prato e senta lá à mesa, né? Então você não precisa cozinhar. Você não tá, não quero lavar vasilha, vai ser muita vasilha, eu não tô bem. Tudo bem, usa descartável. Pode usar pratos, talheres descartáveis. Existem hoje no mercado pratos coloridos, né, de papel descartável, até de plástico tem também. A gente pode usar esses coloridos para dar uma alegria à nossa mesa quando a gente não está se sentindo bem. Para as pessoas que gostam de fazer a mesa, de ter, né, jogos americanos, toalhas de mesa, usa as mais coloridas que você tiver, né, para dar uma alegria ali no ambiente, mesmo que você esteja super para baixo. Então, conta alguma história que você sabe que é engraçada, que vai fazer as pessoas rirem, ou pelo menos ter um sentimento bom com aquela história, né? Então, você também pode fazer perguntas para incentivar o diálogo das pessoas que estão à sua mesa. E não se esqueça, a coisa mais importante, faça uma oração sincera. Ali na frente de todo mundo, se você está cansada, se você está exausta, se você está doente, pega na mão das pessoas da sua família e fala com Deus, fala: Senhor, eu estou exausta, mas eu estou aqui, meu Deus, diante de Ti, Senhor, com a minha família, Deus. Faça em nós, segundo a Sua vontade. E lembre-se sempre que todos os problemas da vida são temporários, não duram para sempre, não duram. Tem alguns outros motivos também que a gente pode, que a gente deve saber, né, para poder levar a nossa família à mesa, a importância, outros motivos que tornam esses momentos à mesa tão importantes, né? Então a mesa, ela pode consolidar a identidade e os costumes da sua família. Se você ainda não tem, na sua família não tem uma tradição, não tem uma identidade, nossa família, ela é especial para mim porque ela, toda hora do almoço, a gente se assenta à mesa e tem aquele momento legal. Meu filho sempre vai lembrar disso, eu sempre vou lembrar disso, meu marido sempre vai lembrar disso. A minha família, ela é especial porque a gente sempre faz orações à mesa, cada um faz uma oração e a gente sempre coloca para Deus uma dificuldade que nós temos naquele dia, pelo menos uma, coloca nas mãos do Senhor ali na mesa, e aí todos ajudam, né, compartilham o sentimento da pessoa e ajudam, dão conselhos, essas coisas. Então minha família é especial por causa disso. Minha família é especial porque a gente coloca música divertida na hora do jantar. E aí todo mundo canta as músicas que mais gosta. Um dia, segunda-feira, é o filho que escolhe a música. Terça-feira é a esposa, quarta-feira é o esposo. Então, é uma tradição, né? Então, existem milhões de tipos aí de coisas que podem ser a tradição da sua família, que podem ser a identidade da sua família. E aí, a mesa é um lugar que ela é ótima para consolidar as tradições. Então, um exemplo que a Dev nos traz é que em uma família mista, né, que a esposa, ela já tinha filhos de um outro casamento, viúva, não sei, ela não deu detalhes. Veio uma esposa com filhos e se casou com o esposo que também já tinha outros filhos. Então ficou uma família mista, né? E aí
a família do esposo tinha o hábito de fazer as orações antes da refeição. E a família da esposa não tinha esse hábito. Então, quando eles se reuniram à mesa, a primeira vez, os filhos da esposa, obrigada, estou amando a palavra, muito obrigada. Os filhos da esposa, eles começaram a comer antes que a outra família, que a outra parte da família fizesse a oração. Eles não sabiam que a família que desejava fazer as orações, na oração, né, antes de se alimentar. E aí, então, o esposo foi muito sensível, não chamou atenção de ninguém sabia, né? E aí ele esperou todo mundo comer, todo mundo começou a comer, ele esperou, e aí ele falou, olha, aqui, né, nós gostamos de fazer uma oração, nós temos uma tradição de fazer uma oração sempre antes da comida, então, de nos alimentar. Então, assim, eu gostaria que vocês participassem conosco desse momento. E foi muito educado, né? Não traumatizou ninguém, não fez falta de educação com ninguém e não envergonhou ninguém, explicou como gostaria que fosse e ainda perguntou, alguém tem alguma dúvida? E aí as pessoas que foram tendo dúvidas, ele foi respondendo. Então, depois disso, todos passaram a fazer a oração antes das refeições. Então, ele consolidou uma tradição naquela família mista. A tradição que era só de um lado da família, depois virou de todo mundo. Então, a identidade daquela família ficou sendo essa, né? Um dos pontos da identidade. E o último motivo que nós temos para nos reunir à mesa é que ali à mesa, os nossos filhos aprendem a servir os outros. Filho, você pode buscar os talheres, por favor, que a mamãe esqueceu de trazer para a mesa? O filho vai lá, muito solícito, e busca os talheres, ele está servindo as pessoas. Filho, eu esqueci a água, os copos, a água, você traz a água, o suco que está na geladeira? Ele vai lá e busca. Filho, me passa o arroz, a salada, aqui ó, dá para mim isso aqui, põe para mim um pouquinho de arroz aí no prato, aí ele coloca. Então, os filhos aprendem a servir os outros à mesa, aprendem a ser cortês, né, educados. Sim, por favor, você poderia? Poderia, obrigada. E aprendem a conversar com os adultos, aprendem a se comportar, né, ali sentado à mesa. Então é um ótimo motivo também, né, mais um para a gente poder nos reunir à mesa. Então, para finalizar, a presença divina espera por você à mesa. Não se esqueça disso, que é o mais importante de todos. Muito obrigada. Olha lá, o filhote foi lá buscar uma aguinha para mim que eu esqueci de colocar aqui hoje. Ele viu e foi lá buscar, tá vendo? Isso é servir. Olha que coisa linda. E então não se esqueça, a presença divina espera por você à mesa. O que você acha de se unir a essa presença e unir a sua família também? Gostaram? Que bom! Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, quiser escrever aí, eu vou agradecendo enquanto isso. Muito obrigada a todos que participaram, obrigada também a todos que ainda vão assistir esse vídeo. Eu agradeço em nome de Jesus, porque nós podemos ter a tecnologia a serviço do reino. Muito obrigada. Obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que vai ser o capítulo 7. Capítulo 7, deixa eu ver aqui. Qual que é o título? Vou pegar meu livro. Em Memória de Mim. Jesus, né? Jesus falou, em memória de mim, mas a gente vai falar disso no próximo capítulo. Amém? Amém. Muito obrigada. Beijos para todos. Tenham uma ótima noite, uma excelente noite de sono. Fiquem com Deus.
Tchau!